Amém? Estamos também você que está pela internet, você que está pelo Facebook, pelas redes sociais, seja bem-vindo a este culto que eu sei que Deus vai falar muito com você. Pega já esse link e joga aí para o maior número de pessoas que você conhece. Amém? Que Deus abençoe você. Ruth capítulo 3, versículo 9 diz assim: Boaz está falando para Ruth e disse-lhe: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Vocês vão repetir comigo: porque tu és o remidor. Fala de novo: porque tu és o remidor. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Querido, nós sabemos que a Bíblia ela é extraordinária. Ruth é o 8º livro da Bíblia, você sabe disso. Mas ele é o 3º livro histórico alegórico da Bíblia. O primeiro é Josué, que é o primeiro livro histórico alegórico, porque tem alegoria, vai contar uma história por trás da história, vai falar exatamente de um povo que saiu do Egito e entrou na terra prometida, na terra de Canaã. O segundo livro é Juízes, o livro histórico alegórico, que vai contar a história das pessoas que viveram nesse lugar, na terra da promessa ou em Canaã. E o Ruth vai contar a história inversa. Você vai entender que Ruth 1 vai falar que nos dias em que os juízes julgavam, logo após Josué ter morrido, o povo começou a se desviar, a fazer as coisas do jeito que queria, cada um se desviava pelo seu caminho, cada um fazia as coisas do jeito que queria. E assim Deus levantava, quando o povo era perseguido, quando o povo tinha algum tipo de problema, e o problema é que agora se encontra é a fome. A palavra do Senhor diz que houve uma fome, e por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Aparentemente é a mesma história contada em Lucas capítulo 15, quando diz que um filho sai da casa do pai e vai para as terras distantes, gastar, dispensar, perder, fazer tudo o que ele não deveria. Aqui acontece também com uma família. Mas por que chama tanta atenção? Não só porque eles foram e trouxeram Ruth, mas olha o nome do homem que sai: Elimeleque. Meu irmão é um rei. Meu irmão é um rei. Era o nome deste homem, Elimeleque. Então ele sai da casa do pão, que é o que significa Belém. A palavra Judá significa louvor. Então você pega aqui o homem que tinha um irmão como rei, na verdade, o rei aqui é Jesus. Ele sai da casa do pão, da onde ele recebia pão. Aonde é que você recebe o pão espiritual? A casa de Deus, amém? Então ele sai da casa de Deus. Por isso eu estou dizendo que é o 3º livro alegórico, conta uma história por trás de outra história. Então esse homem que tinha um irmão como rei, ou seja, ele era irmão de Jesus, irmão do nosso Deus aqui. Ele sai da casa do pão, da casa onde tinha louvor, porque Judá significa louvor, e vai para uma terra distante, terra da perdição, terra do pecado, e vai lá e começa a dispensar, perder tudo que tinha. Ele faz o caminho inverso, enquanto que os outros livros anteriores contam a história de um povo que sai do Egito para entrar na terra da promessa. Essa família agora faz o caminho inverso, sai da terra da promessa e vai para o mundo novamente. E ali eles começam a perder tudo, eles começam a morrer. Primeiro morre Elimeleque, depois morre Melon e Quilion. Olha o nome do cara: fraco e doente, é o nome dos filhos. E apesar de que o latim ele dá o nome de Noemi de alegre, contente, o texto original vai dizer que o nome dela é graciosa, portador da graça. É por isso que agora ela volta para casa. A graça de Deus foi lá no mundo, numa terra distante, foi lá em Moabe, e traz agora uma noiva para Boaz. Você começa a entender que há uma história por trás disso. Era a construção da igreja, é a construção de um povo de Deus. Assim como Abraão representava a Deus, o seu servo representava o Espírito Santo e foi numa terra distante buscar uma esposa para o seu filho, o Isaac, que representava Jesus. Aqui nós também temos essa história alegoricamente mostrada por trás dos panos. E quando nós lemos esse texto, a palavra do Senhor vai dizer que esse homem Boaz,
que tinha em torno de 40 anos de idade, ele já era um senhor de idade, ele recebe essa mulher como remidor. A palavra remissão é comprar de volta. Ruth, quando ela voltou, ela era casada com Malom, e as suas terras ficaram ali, o imposto estava muito grande, havia uma dívida muito grande que Ruth deveria pagar. Está procurando você. Olha só que interessante, havia uma dívida muito grande. Então agora, quando esse homem se coloca na posição de remidor, ele não só teria que comprar a Ruth de volta, porque a Ruth, sendo uma escrava, teria que pagar toda a sua dívida e casar com ela. Então, quando ela faz essa proposta, quando ela propõe isto para Boaz, Boaz conhecia a história, Boaz primeiro, eu estou adiantando aqui um pouco por causa do tempo, Boaz já conhecia a lei, que está lá no capítulo 25 de Deuteronômio, ou de Levítico, se você quiser ler, vai contar a história do parente próximo, quando você era casado com uma pessoa e você morresse, o teu irmão teria que casar com a tua cunhada e suscitar filhos, para que a sua memória não se apagasse sobre a terra. Então um parente próximo, quando alguém se empobrecesse na terra de Israel e perdesse todas as suas terras, um parente próximo ia ali, comprava as terras de volta e devolvia as posses para aquele homem. Era o parente próximo, era o remidor, o cara que resgatava, o resgatador. E aqui Boaz está fazendo esse papel. Boaz está fazendo o papel do resgatador, do remidor, comprando a dignidade da mulher de volta. O interessante, querido, que quando você vai ver Noemi, toda vez que as pessoas indagaram com Noemi, por 5 vezes ela culpa a Deus, porque aconteceu tragédias na casa dela, porque ela perdeu o marido, porque ela perdeu os filhos, porque ela perdeu tudo e ainda sobrou umas noras para ela. Ela começa a culpar a Deus por causa das tragédias que chegaram na casa dela. Só que Deus não mandou ela sair da casa do pai, da casa do pão. Deus não mandou ela sair do lugar do louvor. Deus não mandou ela afastar da igreja. Deus não mandou ela sair para longe da presença. E às vezes nós fazemos coisa errada, nós praticamos coisas erradas, falamos coisas erradas, se posicionamos erradamente e depois achamos que é Deus que é o culpado por isso. O filho pródigo, talvez ele poderia ter reclamado: a culpa é do meu pai, por que me permitiu que eu saísse da casa do pai? Querido, eu quero que você abra, o Natan abre por favor, Salmo capítulo 1. Quero fugir um pouquinho aqui rapidinho. Salmos 1, verso 1. Diz assim: bem-aventurado, bem-sucedido, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém do caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos fofoqueiros, dos tereré da vida, dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz. Você quer sucesso? Você quer ser bem-aventurado? Não aceita conselho. Querido, eu cheguei numa casa de um crente, umas crentes esses dias, eles estavam ouvindo o horóscopo. Quantas vezes, querido, o crente faz assim, ó, abre, coloca o dedo em cima, vê que Deus fala comigo. Tem muito crente fazendo isso, que não lê a Bíblia, não tem intimidade com o Pai. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para resgatar, restaurar a intimidade que Adão tinha lá no Éden, querido. Foi para isso que Jesus foi esmagado, para resgatar, me colocar de volta, me comprar de volta, abrir a porta do cativeiro, romper com o cativeiro, me permitir abrir uma porta para mim entrar na presença dele novamente. Eu e você temos o poder hoje, não só de ser chamados filhos de Deus. Você acha que isso é pouco? Você é chamado filho de Deus? Você já parou para pensar que o seu pai é um Deus? Já parou para pensar nisso? Você precisa entender que o seu pai é um Deus, e com uma palavra ele mudou o universo inteiro. Eu estava tomando banho e vim para cá e falei: Espírito Santo, eu acho que o Senhor está tão pequeno dentro de mim, porque às vezes nós oramos e as coisas não estão acontecendo, mas quando Jesus falou através do Senhor, coisas aconteceram, milagres aconteceram. Então por que é que não está acontecendo nos nossos dias? Por que nós não vemos os mesmos milagres? Por que nós não vemos acontecer as mesmas coisas? Simplesmente isso, o Espírito Santo disse: porque o meu povo tem fé para acreditar que vai ficar pior. O meu povo tem fé que vai ficar pior, que vai ficar doente, que o coronavírus vai pegar, mas não tem fé que eu possa mudar a história deles. É simples. Conversa com um crente que ele vai falar: meu Deus, está feio, o mundo está feio, vai ficar pior.
E Jesus? E a palavra de Deus, onde é que está na história? Cadê a nossa fé? O Senhor Jesus diz no capítulo 18 de Lucas: quando o Filho do Homem voltar, porventura ele encontrará a fé na terra? Homens e mulheres posicionados. Eu não sei se você sabe, mas há 60 anos atrás, os homens inteligentes da terra se reuniram. E eles compactuaram dizendo assim: nós precisamos destruir a hombridade, o homem sobre a terra. Enquanto que Deus chamou Adão, chamou o João, chamou você, chamou eu, para arrancar o homem que está dentro de cada homem, que está dentro de cada pessoa, para fora, Satanás, usando as pessoas, vão fazer o caminho inverso, vamos matar o homem que está dentro do homem, vamos tirar a dignidade, a hombridade. E aí como vamos fazer isso? Vamos levantar o feminismo. Vamos colocar pornografia em todos os lugares, que aí o homem vai estar sempre com pornografia na sua mão, e aí ele não tem caráter, o moral dele acabou. Aí ele não vai honrar mais a casa dele, ele não vai proteger seus filhos mais. Se houver um ataque, ele não vai enfrentar. Vamos botar vício nele. Vamos destruir a imagem dele na televisão, no filme. Todos os filmes destroem a imagem do homem. Todas as novelas é para destruir a imagem do homem. Todos os desenhos, desde as nossas crianças, é para destruir a imagem do homem. Porque se destruir a imagem do pai, acabou a família. E o que nós fazemos? Damos likes para o homem, para isso. Permitimos que nossos filhos ficamos assistindo isso. Olha o que a Bíblia está dizendo: bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. No dia da ceia, Deus falou algo no meu coração que era para fazer, mas o tempo ficou curto e eu acabei não falando para o pastor. Deus falou: peça para todos os homens da igreja pegar e trazer o telefone aqui e entregar para você desbloqueado. E você vai ver o que você vai ver dentro dos telefones. Eu quase fiz. É que o tempo estava apertado, e aí eu não quis fazer. Porque eu não tinha combinado com o pastor isso, porque foi algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava ministrando louvor. Se eu pedisse para você homem, vocês homens aí, ó, se eu pedisse para você o seu celular, você teria coragem de me entregar desbloqueado agora para mim ver o que está na sua memória? Não me responda. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se tem um cara que eu pego no pé, chama-se Natan. Ele todo dia. Ele vai se transformar num túnel rapidinho. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Por que eu pego no pé do Natan? Querido, Natan está lá no som, tá? Porque eu creio que Deus vai usar aquele menino como vocês nunca imaginaram. Quando ele se posicionar, o pastor começou a falar sobre posicionamento hoje. Eu sempre, todos os dias eu falo para ele: cara, quando você descobrir o que está dentro de você, quando você se posicionar, ninguém te segura. E eu vou estar aqui para te empurrar e usufruir daquilo que você vai ser. É simples. Porque quando nós empurramos, porque a maioria das pessoas tende a puxar para baixo, é derrubar as pessoas. Mas Elias, ele só liberou a unção quando ele viu, quando ele falou, sabe o que ele falou para Eliseu? Olha, quando você me ver subindo, a unção virá sobre você. Nós não queremos ver as pessoas subindo. Mas se você, na igreja, querido, se você quer crescer, você tem que exaltar as pessoas, você tem que colocar as pessoas para cima. Bem-aventurado o homem, querido, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na palavra do Senhor, na sua palavra medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à ribeira de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo e fora de tempo. E as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha ou a folha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 5. Quero dizer para você que Boaz foi o remidor de Ruth. Ele comprou, pagou o preço por Ruth. E Ruth representa, querido, a igreja. Uma igreja humilde, uma igreja que se rendeu. E aqui nós vamos ler o texto que fala da nossa remissão. Capítulo 5 de Apocalipse vai falar da nossa remissão, querido.
capítulo 5 de Apocalipse, verso 1, diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quando a pessoa estava escrava, a sua dívida escrita num rolo e era colocado 7 selos. Então Boaz teve que quebrar esses 7 selos, ler a sentença e dizer: eu pago a dívida. Foi assim que ele redimiu a Ruth. E aqui Jesus faz com a igreja. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. João falando: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. A cidade que Noemi saiu chamava-se Judá. Louvor. Raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava na mão do trono, no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. E ele havia sido morto, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, tomou da mão do Pai. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas, que são taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. O Kleber leu que uma das coisas que foi doada para Jesus foi incenso. Aí, que significa incenso. Você veja no capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus está passando e João Batista aponta o dedo e fala: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui o Cordeiro está aqui em Apocalipse capítulo 5. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, olha aí, e com o teu sangue nos compraste para Deus. Eu vou ler novamente: e com o teu sangue nos compraste para Deus. Eu e você estaremos cantando essa canção lá. De toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, inclusive o Brasil. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Cutuca teu irmão e fala assim: você é rei, você é rainha, se for mulher. Você é sacerdote, você é sacerdotisa. Foi para isso que você foi comprado, querido. Você foi comprado para ser rei. Deus comprou um povo. E quando João olhou, abra capítulo 12 de Apocalipse. Quando João olhou para a igreja que Jesus comprou, para mim e para você, olha a visão que João tem da igreja, querido. Capítulo 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. A palavra sol aqui é justiça, tendo a lua debaixo dos seus pés, poder do evangelho, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que fala de poder. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Ficou o som meio estourando na tela. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, Satanás, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu. Está falando do diabo, está estourando. E lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, não foi mulher, foi homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, o filho da mulher, foi arrebatado para Deus,
e para o seu trono. Está falando de Jesus. E a mulher fugiu para onde? Para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Agora eu quero que você abra a Bíblia no capítulo 17. Capítulo 17 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Águas é multidões, é povos, é nações, com o qual fornicaram os reis da terra, e os que habitavam na terra se embeberam ou embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto. Para onde a igreja foi no capítulo 12? Deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta, e o Papa é um besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, é a bandeira de Roma, e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. No capítulo 5 nós vemos uma taça cheia de incenso, não é isso? Que eram as orações. Agora já a taça está cheia de pecado. E na sua testa estava escrito o nome: mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher, a igreja, estava embriagada com o sangue dos santos, os mártires que morreram, e do sangue das testemunhas de Jesus. Sabe quem são as testemunhas de Jesus? Eu e você, os últimos. E vendo-a, eu a maravilhei com grande admiração. E o anjo me disse: por que tu te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e ela virá, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, e ainda é, né? Ainda que é. Aqui o sentido tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes: Aventino, Palatino, Vidimal, Célcio, onde Roma foi construída, onde a besta ou a mulher está assentada. São também 7 reis, e aqui vai falar do ministério papal. Querido, como pode uma igreja? E igrejas são feitas de pessoas. Eu e você somos a igreja, querido. A palavra do Senhor diz que nós somos os reis comprados, mas a palavra do Senhor vai dizer que os reis aqui estavam bêbados, fazendo coisas que não deviam, andando cambaleando. Volta para o capítulo 12. Volta para o capítulo 12. Versículo 13. Capítulo 12, 13 diz assim: quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, 1280 anos, fora da vista da serpente. Fora da vista da serpente, por um tempo. E a serpente, o que aconteceu com a mulher? Olha aí. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, para que ela fosse destruída. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Capítulo 2, verso 24 de Apocalipse fala das revelações de Satanás, do evangelho segundo Allan Kardec, do evangelho segundo fulano, segundo Beltrano. O
Apóstolo Paulo, se alguém vir trazer outro evangelho que não seja o que nós pregamos, seja amaldiçoado. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, aqueles que se posicionaram. Você percebe, querido, que uma água, no versículo 15, foi lançado da boca da serpente para destruir a igreja, para destruir a mulher. E o mundo, a terra, bebeu dessa água. O problema é quando o mundo entra para dentro da igreja. É por isso que esse templo não é igreja, esse prédio não é igreja, a igreja somos nós. A palavra do Senhor diz que quando Jesus chegou no templo e ele viu que as pessoas estavam vendendo, comprando, fazendo no comércio com a igreja, com a palavra de Deus que ele fez, ele expulsou. Só que se o pastor fizer isso, o pastor é condenado. Estamos vivendo um final dos dias. A igreja de Cristo, que começou humilde com Ruth, foi comprada, foi pago um alto preço, nos transformarmos em reis e sacerdotes, para reinar sobre a terra, para fazer a diferença, para mostrar a sua cara. Para onde você chegar, você é e deve ser diferente. Você tem que fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença. Eu quero que você abra Gênesis capítulo 3. Eu nem vou abrir aqui, versículo 15. Gênesis 3, 15, eu termino. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz: e porém inimizade entre ti e a... Por quê? Falou mulher. Está apontando para quem? Para a igreja. Entre ti e a mulher. Entre a tua semente, a semente do diabo, e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça. A semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Jesus. Te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Leia a descrição da morte de Jesus e vê se ele foi ferido no calcanhar. Não foi. Então por que essa profecia não se cumpriu? Claro que cumpriu. Essa profecia está se cumprindo nos nossos dias, querido. Porque eu e você somos o corpo de Cristo, amém? E o calcanhar é o quê? É a última parte do corpo de Cristo. É a parte de trás, é a última parte. E se você ficar ferido no calcanhar, se você finha o teu pé num prego, ou tem algum machucado no seu pé, como é que você anda? Você anda mancando, firme de um lado, fraco do outro. Quando você tem um pé machucado, quando o seu calcanhar é ferido, você não consegue andar mais direito, você não consegue mais se posicionar. E o que a palavra está dizendo é que o calcanhar do corpo de Cristo seria ferido. A última parte da igreja seria ferido. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos passando por esse tempo, querido, onde tem pessoas firmes, pessoas firmadas na palavra, pessoas que vivem, como nós ouvimos do testemunho do irmão aqui, as suas lutas, as suas dores não são maior. Romanos capítulo 8, verso 18, que as nossas batalhas, as nossas aflições não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. No verso 19 está dizendo assim: porque a ardente expectativa da criação espera, aguarda a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Mas nós como igreja não temos que esperar o mundo fazer alguma coisa. Nós como igreja, como os filhos do Deus vivo, não precisamos e não podemos esperar que o mundo faça. Por que você acha que os Estados Unidos sempre está é o país dos países? Porque ele está sempre preparado, está sempre pronto. Quando eles ouvem uma conversa, quando eles ouvem um assunto, eles já mudam as suas esquadras, as suas armas. Eles ficam sempre prontos. Mas nós esperamos acontecer, querido, para depois orar. Nós sempre esperamos acontecer, cair, se machucar, ferir, para depois orarmos. Precisamos estar alerta. Precisamos estar alerta. Lutas e batalhas nós vamos sempre enfrentar. Mas se você está pronto, se você está preparado, o inimigo não vai te derrotar, querido.
O inimigo não pode com quem se posiciona, com quem se coloca na brecha. Na verdade, querido, quando eu conto a história, eu já contei várias vezes. Uma senhora que ela trabalha no departamento da prefeitura, e ela ouvindo as nossas mensagens todo dia de manhã, e ela ligou para mim, passou uma mensagem para mim dizendo: olha, eu nunca vi tanta perseguição depois que eu comecei a ouvir as suas mensagens, de ouvir a palavra de Deus. E eu falei: você continuou sendo e fazendo as mesmas coisas, ou você mudou? Ela falou: foi impossível não mudar. Eu tive que ser diferente, eu sou a primeira a chegar e a última a sair. Eu não fico mais mexendo no meu celular enquanto estou trabalhando. Eu não fico indo no banheiro para fingir. Eu estou ligado, eu estou trabalhando, eu produzo muito mais. E isso incomodou. E ela começou a ser perseguida dentro do apartamento dela. Eu disse: você é como a história do vagalume. O vagalume passou em frente à toca de uma serpente, de uma cobra, e a cobra saiu perseguindo o vagalume. Chegou um momento que o vagalume já não tinha mais saída, porque a cobra foi cercando. Então o vagalume parou e olhou para a cobra e falou: vem cá, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, por que é que você está me perseguindo? Então a cobra olhou para ela e falou assim: é porque o seu brilho me incomoda. A palavra do Senhor diz que eu e você somos a luz do mundo, querido. E você não pega uma luz e acende e esconde. Não, você coloca no lugar mais alto. Então para de se esconder, querido. Para de se esconder. As trevas precisam te enxergar. Não importa se vão te perseguir, vão mesmo. Não espere, vão perseguir. Tribulação vai ter mesmo, aflição vai ter mesmo. Só que tem bom ânimo, eu já venci o mundo. Eu já venci, porque você é mais do que vencedor. A palavra do Senhor diz: você não vai vencer, você já é mais do que vencedor. Eu e você vivemos depois da cruz, querido. Nós não vivemos antes da cruz. Antes da cruz, Salmo 40, esperei com paciência. Eu tenho que esperar. Depois da cruz, não. Porque a palavra está na sua boca. É a palavra da fé que pregamos. A palavra que criou todas essas coisas, a palavra que pode mudar qualquer ambiente, qualquer cenário, está dentro de você, querido. Eu quero, para terminar, capítulo 15, versículo 7 de João. Evangelho de João 15, verso 7. Olha só o que diz aí. E nós vamos orar. Se vós estiverdes em mim, e eu e você estamos nele, amém? E as minhas palavras estiverdes em vós, vamos ler comigo a última parte. Pedireis tudo. É Bíblia. E essa palavra quis pedirdes ali é traduzido do verbo aiteó do grego, querido, que diz determinardes, exigirdes. Se você determinar com a sua palavra, mas primeiro você precisa estar nele, e as palavras dele estarem em você. E aí você vai determinar e vai acontecer. Se não está acontecendo é porque aquela primeira parte não está acontecendo. Então nesse momento nós vamos fazer isso, amém? Quero que você fique de pé. E você vai determinar sobre a sua vida, sobre o seu ambiente, sobre o seu cenário. Eu digo sempre nas mensagens: você é o responsável pelas mudanças que devem acontecer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Querido, toda plantação ela vai gerar uma colheita, e toda colheita é resultado de uma plantação. Então nesse momento eu quero que você plante no reino espiritual aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Comece a liberar dos seus lábios, comece a liberar o que está dentro de você. Põe para fora agora, você na sua casa. Se existe alguma pessoa enferma, se existe no templo aqui alguma pessoa enferma, querido, coloca a mão aí no lugar da enfermidade. Deus vai te curar agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Se existir aí, você que está pelo Facebook, pela internet, querido, se houver alguma pessoa enferma aí, agora coloca também a mão no lugar, que Deus vai mudar a tua história agora. Se for coronavírus, Deus vai te curar agora. Na cruz do Calvário Ele já levou, já carregou com todas as nossas enfermidades. Então fecha seus olhos, querido, levanta a tua mão direita, a mão da autoridade, e começa a declarar agora a tua vitória. Porque eu tenho certeza que Deus pode mudar o teu ambiente, pode mudar o teu cenário, pode mudar a tua vida, a tua família. Deus pode, querido. A palavra do Senhor diz que Deus tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum nada é impossível para Ele. O nada foi a matéria-prima para que Ele usou para criar todas as coisas, querido. Não existe impossibilidade para Ele, amém? Pai, nós te damos o louvor nessa hora e queremos te agradecer
por esse momento maravilhoso, Senhor, na Tua palavra e na Tua presença. O Senhor que criou uma igreja para o Senhor, o Senhor que nos comprou com sangue, o Senhor que nos lavou no sangue, o Senhor que nos deu o penhor, uma garantia, o Espírito Santo para estar conosco. E Ele é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. A Tua palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele nos vivificaria, daria vida ao nosso corpo mortal. Então nessa hora, Senhor, passa do Teu Espírito sobre cada corpo das pessoas que estão assistindo, das pessoas que aqui estão, e cure, liberte, restaure, transforma em nome do Senhor. Pai, nós estamos declarando a vitória do Senhor sobre cada vida, sobre a escassez, sobre a doença, sobre a miséria, sobre o coronavírus, agora em nome do Senhor Jesus. Pai, nós não seremos essa igreja deturpada, mentirosa, enganadora, que fala e não vive o que fala, que prega e não vive o que prega. Nós somos a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, uma igreja viva, que carrega o testemunho de Jesus, que carrega a palavra de Jesus. Nós estamos aqui, Pai, para fazer a diferença, para se posicionar e para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque na cruz do Calvário o Senhor já derramou o Teu sangue, o Senhor já nos libertou, o Senhor já nos curou, já nos salvou, já nos limpou, está nos santificando e nos deu uma garantia de que vai nos buscar, Senhor. Nós Te louvamos por isso, Pai. Nós Te louvamos, Te glorificamos, Te exaltamos nessa hora. Eu declaro vitória sobre a vida do Teu povo. Bem-aventurado o povo que medita, que clama, que ora e que vive através da Tua palavra e no descanso do Senhor. E nós cremos, Pai, que o Teu povo aqui e aqueles que estão assistindo pela internet também, Pai, vive esse poder, essa promessa do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa palavra e por esse tempo e por esse momento, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, irmãos queridos. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Aleluias. Lá, você que gostou dessa mensagem, compartilhe, curta e transmita para o maior número de pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Também não se esqueça de compartilhar e nos acompanhar nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Deus vai te usar.